Fala, meus amigos do Vácuo, voltei hoje para poder falar sobre uma experiência libertadora. Hoje eu tive um dia extremamente desafiador. E eu uso a palavra desafiador porque eu não posso usar outra palavra aqui no YouTube, né? Porque senão vão me podar por aqui. Mas eu tive uma experiência libertadora. E até engraçado essa experiência libertadora, porque eu fiquei preso durante mais de 2 horas, no meio do nada, sem internet, atrasado, com muita fome, passando mal. Só que depois de depois de passar bastante raiva mesmo, meu Deus, eu passei muita raiva. Parece que eu saí dessa experiência meio leve, sabe? Super engraçado, assim, super estranho. Porque o que aconteceu? Eu saí de Goiânia e precisava atender um cliente em Jaraguá. Jaraguá é uma cidade que fica no interior do estado de Goiás, mais ou menos 100 quilômetros de Goiânia. E Jaraguá tem um cenário bem forte no jeans, na moda e tal, então foi bem bacana, é bem bacana a cidade. E eu fui lá para atender esse cliente. Só que depois de ter andado bastante, chegando em Jaraguá, o trânsito estava tudo parado mesmo. Tinha uma carreta, eles estavam reformando uma parte da pista e tinha uma carreta que capotou também. Enfim, tava um caos total. E nessa parte da rodovia, é uns 15 quilômetros antes de chegar em Jaraguá praticamente, não tem sinal de celular, fica tudo assim. Olha, fica difícil a comunicação. E é onde eu estava parado, onde não tinha sinal de celular nesse pedaço. E eu não conseguia contato com ninguém, não conseguia conversar com ninguém. O trânsito não andava, simplesmente não andava. Eu tinha que falar pro pessoal que eu estava atrasado, eu tinha que falar um monte de coisa, tinha que conversar com um monte de gente, eu tinha que fazer... Porque assim, a nossa vida é corrida, é o caos total, então a gente não tem tempo pra nada. E eu estava completamente sem tempo. E agendei com o meu cliente e tal. Eu tinha que chegar em Jaraguá 1h30, pra você ter ideia. Eu só fui conseguir chegar em Jaraguá 3h40 da tarde. Foi super complicado. E esse tempo que eu fiquei às 2 horas parada, eu quase sem sinal de celular, a minha marida estava extremamente preocupada. Teve um pedacinho da estrada que ela conseguiu falar comigo e tal, e deu uma relaxada, porque ela não conseguia, as mensagens minhas não chegavam para ela e vice-versa. Assim, e é tão engraçado que o tempo que eu fiquei com 2 horas sem sinal de celular, sem sinal, sem nada, sem internet, a gente para pensar, para analisar diversas coisas. Eu tive diversas reflexões, alguns assuntos que eu não tinha nem tempo para poder pensar, eu pude pensar nessas 2 horas. Algumas coisas que tava antes de parar, de chegar nesse momento, eu tive no caminho, porque eu tava sem almoçar, eu tive no caminho diversas crises de ansiedade, algumas crises de pânico também. E nesse período eu até comecei a passar muito mal, né, na rodovia, quando o carro parou e tudo. Só que depois as coisas foram fluindo, sabe? Só foi fluindo. Não tinha outra coisa, eu não tinha muita informação. Eu não tinha, sabe, essa enxurrada de informação que a gente tem, né, vendo nas redes sociais, Instagram, Twitter e tal. Eu não tinha não tinha isso, não tinha internet. Então eu só pude sentir a minha emoção, né? Eu só pude sentir a minha emoção. Pra você ter ideia, meus amigos do Vácuo, eu gritei. Porque eu estava no meio do nada, praticamente. Lógico, tinha outros carros perto de mim e tal, mas o som tava alto, eu gritava. Eu tava puto, eu tava muito estressado. Porque as coisas que eu tinha me programado para hoje não deram certo. Mas depois que eu passei deste momento, as 2 horas sem nada, com fome, estressado, sem internet e tudo, depois que passou a raiva, eu pensei que de fato eu precisava deste momento. Eu precisava ficar do meio do nada, eu precisava ter esse momento de estresse, esse pico de estresse, tipo, ficar naquele limite, né? Porque eu estava passando mal, com muita fome, sem internet, no meio do nada, enfim, com carretas passando o tempo inteiro.
Aí você vendo um monte de acidente na pista. Então, assim, a situação tava bem caótica. E parece que eu precisava chegar nesse limite para deixar as coisas fluir, sabe? Apenas fluir. É isso, meus amigos do VAC. Às vezes a gente acha que algumas situações são chatas, complicadas e tal. Só que às vezes a gente precisa passar por essas situações. Precisamos mesmo. E eu quis compartilhar essa situação que aconteceu comigo hoje. Eu tô até chegando em casa agora, depois de toda essa situação e tal. E é isso. Tô leve. Tô bem leve. Muito obrigado. Já deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal caso não seja inscrito. E deixa os comentários aí o que você acha. Já passou por esse momento? Precisa desse momento? Olha, se você acha que não, eu te falo, você precisa deste momento de libertação. É sério. Só que, né, eu não indico pra ninguém também não. Eu não indico pra ninguém passar pelo que eu passei hoje, beleza? Até mais.